Fala, galerinha, fala aí. Vamos para a aula 2, vamos tentar ser mais rápido agora, né? Eu queria trazer esses conteúdos de uma maneira mais rápida, mas é complicado. Falar de processo civil é tão bom e eu tenho que ver uma forma de desenhar como eu desenhava no quadro ali para vocês, né? Mas vamos prosseguir aqui na matéria, né? Essa é a segunda parte da aula 11, porque tudo isso nós fizemos numa aula só, foi naquele ritmo de aula de concurso, né? Não abrimos o código e também não ficamos lendo os slides, mas eu fui apresentando no quadro e passando num gráfico e localizando vocês no tempo e no espaço. Aqui eu vou colocar uns gráficos também para vocês entenderem um pouco sobre a contagem de prazos da contestação. Nós falamos também em sala de aula sobre revelia. E aí eu deixei uma aula específica sobre revelia, que será a aula 11, terceira parte, que a gente vai falar sobre revelia, efeitos da revelia. Tá? Depois a gente vai ter uma aulinha rapidinha de réplica, depois vamos falar um pouquinho de uma aula específica também de audiências e uma aula específica de sentença e acabou a aula 11. Por que tudo está na aula 11? Porque nós fizemos duas aulas, né, a 10, falando de petição inicial, atos processuais, um pouquinho de audiência, um pouquinho de contestação, e entramos na aula 12 falando, na aula 11, na 11, né, entramos na 11, falando sobre todos esses temas também, aplicando na prática. Eu acredito que vocês tenham assimilado bastante, pelo que eu compreendi quando eu olhava para vocês. Para quem não estuda com a gente, vai ser bem interessante acompanhar essa aula 11 repartida aí em 6 etapas, tá? Lembrando que no objetivo de vocês fazer a prova e passar de ano, vale a pena dar uma olhada nessas aulas aqui, mas foquem mais na aula de revisão que eu identifiquei como aula 12. E aí, pegando o roteiro da aula 12, vocês vão abrindo os materiais que vocês têm aí. Tá? E se vocês não estiverem comigo na sala de aula, que estão assistindo essa aula e quiserem material, é só mandar a solicitação pelo suporte, como tem gente mandando aqui direto, e o suporte manda a cópia para vocês do material. Esse PowerPoint aqui, por exemplo, né, que os nossos alunos queridos estão recebendo pelo grupo do WhatsApp, que já até receberam. O que é uma contestação? Né? Na medida que, da mesma forma que a pessoa que se sentiu lesada, ofendida, prejudicada, ajuizou uma demanda judicial com uma petição inicial, a parte contrária, que é aquela parte réu, a parte requerida, tem a sua oportunidade de se manifestar naquele processo. Tem o direito de receber uma informação de que alguém está acionando judicialmente. Então, ela vai apresentar uma contestação. Ela vai exercer um direito constitucional, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório, tá? Que nós já estudamos no início do período de processo civil 1, princípios. Por isso que eu falo que é muito importante estudar princípios. Eu coloquei esse conceitozinho aí, ó. Assim como a petição inicial é a forma de exercício de direito de ação do autor, e a contestação é a forma de exercício de direito de defesa do réu. Então, o autor tem o seu exercício de direito através da petição inicial e o réu tem o seu exercício de direito através da contestação. Então, da mesma forma que o autor produz todas as provas que ele tem na petição inicial, o réu também produz todas as suas provas que tem na contestação. Se o autor tem todo o direito de apresentar rol de testemunhas na inicial, o réu tem todo o direito de apresentar rol de testemunhas na contestação. Se o autor tem direito de pedir preliminar na petição inicial, seja preliminar para a tutela de urgência, seja preliminar para apreciação em preliminar, né? Seja preliminar de gratuidade de justiça, seja qualquer outro tipo de preliminar, a contestação também. Tá? Então, cabe preliminar também em contestação. Então, o acesso à justiça que o autor tem pela petição inicial, o réu também tem pela contestação. Então, são os direitos iguais. Obviamente que quando o réu entra no processo pela contestação, ele tem que qualificar o autor e o réu, principalmente a sua qualificação, porque o autor já foi qualificado na petição inicial. Não digo que seja difícil, mas é mais comum encontrar nos processos judiciais, na petição inicial, a qualificação completa do autor e a qualificação incompleta do réu.
como, por exemplo, estado civil, profissão. Geralmente o autor não sabe. O endereço tem que saber. CPF geralmente não sabe, se for pessoa física. O CNPJ se consegue saber. Mas se for uma ação juizada entre autor e o réu seja pessoa física, não tem problema. O autor pode ajuizar mesmo sem saber o CPF. E aí, ao longo do processo, quando o réu receber a sua intimação, aí ele tem que se qualificar. E aí sim vai ter que juntar a documentação também, que são as documentações necessárias, RG, CPF, identidade, CPF, comprovante de residência, tá certo? Considerando que a contestação é a principal peça de defesa do réu, nós temos que considerar, porque é o primeiro momento que o réu tem no processo, é através da contestação. Nesta oportunidade, o réu deve alegar tudo que se for possível para demonstrar que o autor não tem razão em suas alegações, em matérias tanto processuais quanto matérias de mérito, ou a depender do que lhe couber ao caso concreto. E aí eu coloco um esquema para vocês observarem: contraposição formal do direito ao direito da ação, contraposição à petição inicial, veicula o direito de defesa, contraditório para defesa, isonomia processual e acesso à justiça. Então, todos esses requisitos têm que estar dentro de uma petição chamada contestação. Eu tento trazer para vocês conceitos teóricos para a análise processual, vocês conseguirem enxergar. É muito difícil identificar questões teóricas em processo judicial. O que esse gráfico quer dizer? Que dentro de uma peça de contestação, nós temos que exercer direito do contraditório da ampla defesa, baseado na isonomia processual e equidade também. Tem que ter um equilíbrio entre autor e réu. Tá? E dentro dessa peça de contestação, que é o momento da defesa, que é o direito de defesa, deve haver uma explanação sobre os fatos de maneira formal, contrapondo tudo aquilo que foi posto na petição inicial. É o que diz esse desenho, tá? De uma maneira teórica, é o que diz esse desenho, mas de uma maneira grosseira, tudo aquilo que você não concorda, você coloca na contestação, que é a sua defesa, é o seu momento de defesa. E aí, lógico, você tem que trazer esses fatos de uma maneira bem formal, tá bom? Concentração da defesa, o réu deve alegar toda a matéria de defesa na contestação, seja processual ou material, a gente já viu isso daí. Falei um pouco sobre o Código de Processo Civil antigo, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, o que mudou para o Código Civil, de Processo Civil de 2015, que é o determinar a consideração da defesa na contestação, extirpa por formalismo, garantindo maior eficiência processual, tá? Mas, de qualquer maneira, esse conceito de extirpar o formalismo, tem que haver o formalismo. Antigamente, as petições iniciais eram muito longas, as contestações eram muito longas, os recursos eram longos demais. Eu trabalhei numa época no escritório que os nossos recursos tinham 30, 40, 50 folhas, 50 laudas. Hoje não precisa ter tanto. Você exige sim a formalidade, você não extirpa de qualquer maneira o formalismo, né? Você tem que ter uma formalidade. E aí se fundamenta a sua defesa na contestação, mas não precisa exagerar em tanta quantidade de laudas, tá certo? Então, essa contestação ela tem que vir batendo, impugnando o mérito da causa, né? A ação em si, e ela também pode fazer impugnações específicas de cada ponto. Por exemplo, não obrigatoriamente, não necessariamente, mas o ideal é fazer. Se eu tenho uma petição inicial que pede obrigação de fazer, obrigação de pagar, dano moral e dano material, eu tenho 4 tipos de pedidos. Eu posso abrir um tópico para cada pedido para poder rebater essas alegações. Da mesma maneira que na petição inicial nós temos os fatos, os fundamentos e o pedido, na contestação igual. Se pode respeitar a ordem cronológica da petição inicial para se fazer a impugnação de cada pedido. Por mais que a petição inicial não esteja dentro de uma ordem cronológica, se cria na forma da defesa uma ordem cronológica para o juiz entender melhor o que está acontecendo. O judiciário, né, na figura o Estado, na figura do juiz, vai precisar entender o contexto, tanto da petição inicial quanto da contestação. Se a contestação estiver melhor redigida,
mesmo que tenha um direito menor do que o direito do autor na petição inicial, desde que seja bem fundamentada e trazendo e demonstrando ao juiz que o direito está mais favorável para a parte ré, a forma de escrita e a forma de ataque aos pontos principais da petição inicial serão considerados, sim, na hora do proferimento da decisão final, tá? Então, existe na contestação impugnação específica também, tá? Olha o que diz o artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados, salvo se não for admissível, a seu respeito ou à confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere substância do ato, estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, e o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo ou ao curador especial. Ou seja, o que esse artigo quer dizer? Na contestação, nós temos que trazer provas das nossas alegações contra os fatos argumentados na petição inicial. Então, todos os fatos trazidos na petição inicial com provas fundamentando aqueles fatos, nós temos que trazer novas provas e os nossos novos fatos, nossos fatos. Então, tudo isso vai ser confrontado no momento do julgamento. Então, tudo que for alegado pelo réu tem que ser provado. Se não tiver como provar ou se não for alegado em forma de defesa algum ponto arguído na petição inicial, pode-se aplicar a pena de confissão. Eu falei muito de confissão, nós vamos falar também aqui quando chegar na parte de revelia, para a gente entender sobre confissão, mas o fato é que na contestação deve-se rebater todas as alegações da petição inicial, e aqui eu venho com mais um outro esqueminha falando sobre a questão de impugnações específicas, tá? A concentração da defesa se recomenda que se alegue tudo que puder, né? E na contestação, que é o exercício de direito de defesa do réu, existe a impugnação específica, que é impugnar todas as alegações da inicial sob pena de presunção de veracidade, e a eventualidade, que é apresentar mais de um argumento para formar o convencimento do juiz. Foi o que eu falei, tá? Caso de energia elétrica, por exemplo, que é o que é o mais corriqueiro. TOI, termo de ocorrência de inspeção. O termo de ocorrência de inspeção ele tem que ser preenchido da forma da resolução da ANEEL. Tem que ser cumprido os requisitos da resolução da ANEEL. Se não for cumprido, pode-se o judiciário declarar que esse documento não tem validade, porque não houve o correto preenchimento. Mas, lógico que tudo vai depender dos fatos. Se a empresa ré, numa ação de irregularidade no medidor ou de consumo, que emitiu um TOI, não rebater certos pontos alegados na petição inicial, como, por exemplo, falta de preenchimento do verso do TOI, falta de preenchimento do tipo de irregularidade constatada, falta de assinatura, pode-se haver a presunção de veracidade dessa alegação pela aplicação da confissão. Então, o ideal é a impugnação de todos os pontos alegados na petição inicial através da contestação. Tá beleza? E qual é o prazo que se apresenta uma contestação? Nós sabemos que a petição inicial ela é ajuizada, nós sabemos que a petição inicial é verificada se todos os requisitos estão de acordo para o início do processo. Se tudo estiver de acordo, o juiz vai decidir. Cite-se. Quando o réu recebe essa petição inicial, que se chama contrafé, ele tem um prazo de 15 dias para apresentar a defesa, tá? E existem algumas situações para esse prazo iniciar a sua contagem. O Código de Processo Civil de 73 previa o prazo de 15 dias corridos, mas o Código de Processo Civil de 2015 prevê o prazo de 15 dias úteis. O prazo para apresentação de contestação pelo réu é de 15 dias. Atenção, no processo civil os prazos são contados em dias úteis. Artigo 219, ou seja, na contagem de prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Mas, a partir de qual dia devo contar esses 15 dias? Então, existem algumas situações, tá? É previsto no Código de Processo Civil que na petição inicial a parte autora tem que se manifestar se ela tem interesse de audiência de conciliação ou não. Então, partindo dessa manifestação inicial da parte autora, nós começamos a ter as nossas interpretações com relação ao início da contagem de prazo de 15 dias. A audiência de conciliação e mediação, tá aí o item que eu coloquei em negrito. Quando o juiz recebe a ação, ele deve citar o réu para participar de uma audiência de conciliação e mediação com o autor, que visa dar fim ao litígio pela composição amigável das partes. Isso se o autor mencionar que tem interesse, tá? Logo na petição inicial. Eu começo os gráficos para ficar mais fácil para a gente entender. A audiência de conciliação e mediação, realizada a audiência, o prazo começa a contar da data de sua realização. Se a audiência for dividida em sessões, começa a contar da data da última sessão. Então, preste atenção no prazo. Réu foi citado, onde está aquilo da esquerda para a direita, está escrito assim: réu foi citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Não conta prazo. Então, ele recebeu o primeiro mandado, não conta prazo. A audiência de conciliação e mediação aconteceu. Não teve acordo, a partir daquele dia, próximo dia útil subsequente, começa a contar o primeiro dia para apresentação de defesa. Aí, dali para frente, conta-se 15 dias, tá? E aí, no 15º dia, é o prazo final para apresentação de contestação. Então, nós temos a primeira situação, quando há audiência de conciliação e não tem acordo, a parte ré recebe a citação, está marcada, designada a audiência de conciliação, comparece, não tem acordo, no próximo dia útil subsequente começa a contar 15 dias úteis para apresentação de defesa, tá? Isso daí é uma primeira situação. Atenção, a contestação deve ser protocolada somente caso a audiência seja infrutífera, ou se as partes se compuserem apenas sobre uma parte da ação. Afinal, caso não haja controvérsia, não haverá mais litígio, extinguindo-se o processo em razão da apresentação da contestação. Extinguindo-se a razão para a apresentação de contestação. Se tiver acordo na audiência de conciliação, não tem por que apresentar defesa, tá? Se o autor disser na inicial que não tem interesse em audiência, o réu também poderá protocolar a contestação, informando que não tem interesse e a audiência não ocorrerá. Os 15 dias para o protocolo da contestação contará a partir da data do protocolo da petição de desinteresse em audiência, tá? Então, começa da esquerda para a direita. Réu citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. O réu protocola petição informando que não tem interesse em participar da audiência de conciliação. A partir daí, começa a contar 15 dias, a partir do protocolo. E aí, no 15º dia útil do protocolo, já tem que ser apresentada a contestação sob pena de revelia. Uma outra situação. Como será contado o prazo da contestação no caso litisconsórcio, tá? Opção 1. Todos os réus, nós vamos falar de litisconsórcio também. Nós já falamos de litisconsórcio. Na verdade, eu vou falar de novo na parte de revisão. Todos os réus se opuseram à realização de audiência. Neste caso, o prazo da contestação de cada um será contado a partir da sua própria petição de desistência da audiência. Então, cada réu, cada litisconsórcio terá um prazo individual de contestação. Por isso, que quando nós estudamos litisconsórcio, existe uma passagem no Código de Processo Civil que fala que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, requerer o desmembramento do processo, caso a quantidade de réus ou quantidade de autores interfira no bom andamento processual, caso interfira no princípio da celeridade e da economia processual. Aí pode-se haver o desmembramento. Por quê? Porque tem isso daí, ó. Cada réu, apresentando a sua petição dizendo que não tem interesse, já começa a estartar o seu prazo de 15 dias de audiência, de 15 dias de apresentação de contestação. Ó, réu citado para comparecer à audiência. Réu 1, manifesta desinteresse na audiência de conciliação, dia 5. Então, começa a contar dia 6. Réu 2,
manifesta desinteresse em audiência de conciliação. Então, ele vai apresentar a petição começando no dia útil subsequente, no dia 7. E o réu 3, se for apresentar, então assim sucessivamente, tá? Então, cada réu se manifesta dizendo que não quer, começa contando prazo, na forma do desenho que eu fiz para vocês aí, tá bom? Então, o prazo final de contestação, ele é independente de cada réu, desde que esse réu manifeste seu desinteresse na audiência de conciliação. Olha outra situação. Se ao menos uma das partes, autor e réu, manifestar interesse de audiência, ela ocorrerá. Sendo assim, o prazo de todos os réus se iniciará a partir da data da audiência ou de sua última sessão. Então, se tem 3 réus e o autor tem interesse em audiência de conciliação e um dos réus também tem, aí o outro réu que não tem interesse vai iniciar seu prazo após a audiência de conciliação. Tá? Réu citado para comparecer à audiência, réu 1 manifesta desinteresse, réu 2 manifesta interesse. Então, acontece a audiência, e aí, a partir dessa audiência, o prazo fica igual para todos os réus, independente do tipo de litisconsórcio, para apresentação de defesa. Tá certo? Vamos lá. Opção 3. Se não for possível a autocomposição, ou se o autor desistir de um réu que ainda não foi citado, o prazo correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Então, o juiz determina a citação do réu para contestar, pois o direito não admite composição. Um réu é citado, o autor desiste da ação do réu 2, o juiz homologa a desistência e intima as partes. Aí pronto. O réu 1 vai ter que apresentar a contestação até o 15º dia útil após a decisão que homologou a desistência com relação ao réu 2, tá? Então, sobre a citação, a partir do dia que a citação for válida, ocorrer ou for certificada nos autos, depende da forma da citação. A citação pode ser por meio eletrônico, pode ser por meio de correio e pode ser por meio de oficial de justiça. A citação por ato de escrivão de secretaria. A citação pode ser feita por edital e por carta, precatória, rogatória ou de ordem. Nós já estudamos isso também no início desse período, tá? As provas, como é que são produzidas as provas no processo civil? Como nós falamos lá no início, elas podem ser produzidas na petição inicial, tá? Podem ser produzidas pelo autor, podem ser produzidas na contestação pelo réu, e ao longo do processo o juiz pode perguntar às partes se tem interesse a produção de provas. E aí tem um outro momento que vai ter que apresentar sua manifestação de produção de provas, justificando o motivo de por que eu quero produzir aquela determinada prova. Existe na petição inicial o momento de apresentação de provas iniciais, na contestação também. Então, o réu apresenta suas provas na contestação. O autor, na próxima aula nós vamos falar de revelia, mas na próxima nós vamos falar de réplica. O autor tem a oportunidade de se manifestar contra essa contestação em réplica. E caso essa contestação traga algum fato que o autor não manifestou na petição inicial, não produziu prova para aquilo, ele tem essa oportunidade na réplica de trazer novas provas. E a gente vai estudar isso na parte de réplica, tá? Então, as provas têm momentos ideais para serem produzidas, tá? Já caminhando para o final aqui. O que eu tenho que falar para vocês para fechar essa parte de contestação, que já passamos de 24 minutos? Momento ideal de produção de provas e apresentação de argumentação de defesa é a contestação. Caso o réu não apresente a contestação no prazo devido, no prazo legal, o processo prossegue, tá? O processo prossegue. E aí, ausente de defesa, ausente de contestação, ausente de provas. E isso se chama revelia. Não quer dizer que o 16º dia sem a contestação no processo é revelia. Não quer dizer isso, porque existem fatores que podem reverter essa situação, como, por exemplo,
a ausência de juntada de mandado nos autos, como, por exemplo, a falta de citação do réu dentro do prazo para este comparecer a uma audiência, alguma falha de modus operandi dentro do processo ou falha processual podem suprir essa ausência de defesa. Então, isso daí vai depender de cada caso, mas falando de procedimento legal e procedimento correto, 16º dia, o processo prossegue normalmente e a revelia ela só vai ser operada quando o juiz decidir pela revelia. O processo vai tramitar normalmente sem contestação nos autos. Tá certo? Então, encerrando aqui essa parte de contestação, esse assunto foi muito bem explorado em sala de aula, nós fizemos exemplos e desenhamos no quadro situações sobre defesas. Tá? Então, vamos encerrar por aqui esse momento de contestação e nos encontraremos na próxima aula, que é a próxima parte, que falaremos sobre revelia. Valeu!